E está no ar agora o Imaculada Notícias, terça-feira, 5 de fevereiro de 2019. E na edição de hoje, você vai conferir. Número de mortos da tragédia de Brumadinho sobe para 134. Sérgio Moro lança plano contra crime organizado e corrupção. Papa Francisco finalizou hoje sua visita histórica aos Emirados Árabes Unidos. Tudo isso e muito mais você confere agora no Imaculada Notícias. E nós iniciamos falando sobre a tragédia em Brumadinho. Minas Gerais subiu para 134 o número de mortos e 199 pessoas ainda estão desaparecidas. Na mensagem enviada e lida hoje ao Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro se dirigiu às vítimas da barragem da Vale em Brumadinho. Hoje, 3 corpos foram retirados de uma área que as equipes acreditam ser o vestiário da mineradora. De acordo com os bombeiros, isso foi possível porque a chuva que caiu de madrugada deslocou a lama e permitiu o resgate. As equipes também percorreram as margens do Paraopeba. Pelo menos 2 membranas de contenção de resíduos, uma espécie de filtro, já foram instaladas no rio Pela Vale para reduzir a contaminação da água. Mas a captação e o uso não são recomendados pela Secretaria de Saúde do Estado. A Defesa Civil também garantiu que a barragem 6, que teve o alarme acionado 2 dias depois da tragédia, não corre risco de se romper. É que na madrugada de domingo para segunda, o alarme de uma empresa da região tocou e a informação circulou nas redes sociais. Mas a Polícia Militar disse que a ocorrência não teve relação com barragens. E o presidente Jair Bolsonaro foi submetido na noite de ontem a tratamento com antibióticos de amplo espectro, após apresentar elevação da temperatura e alteração de alguns exames laboratoriais com aumento de leucócitos. Esse aumento pode indicar processo infeccioso, segundo o porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros. Jair Bolsonaro terá de passar mais tempo no hospital. O presidente foi submetido a um tratamento com antibióticos de amplo espectro após apresentar elevação da temperatura e alteração de alguns exames laboratoriais com aumento de leucócitos. Esse aumento pode indicar processo infeccioso, segundo o porta-voz da presidência, Otávio Barros. Devido a isso, a previsão de alta foi adiada. Como os antibióticos devem ser ministrados por 7 dias, ele deve permanecer no hospital por mais este período, segundo o porta-voz. O presidente está internado em unidade de cuidados semi-intensivos do Hospital Israelita Albert Einstein e, no momento, está sem dor e sem febre. O presidente continua em descanso e tem sido evitado que ele despache. E o ex-juiz e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, lançou um plano contra o crime organizado e a corrupção. O chamado projeto anticrime agora precisa ser debatido e aprovado pelo Congresso. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentou nesta segunda-feira um projeto de lei para atacar conjuntamente a corrupção, o crime organizado e delitos violentos, uma das principais promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Corrupção, crime organizado e crime violento. Por que tratar disso no mesmo pacote? Porque as 3 coisas estão relacionadas, esses 3 problemas. O projeto, que modifica mais de uma dezena de leis, será enviado ao Congresso. O crime organizado utiliza a corrupção para ganhar impunidade. Por outro lado, o crime organizado está vinculado a boa parte dos homicídios no país. Um grande percentual dos homicídios está vinculado a disputas de tráfico de drogas e a dívidas de drogas, usuários que não conseguem pagar. Moro pretende deixar gravada na lei uma das bandeiras de sua gestão como magistrado: a prisão dos condenados por um tribunal de segunda instância, sem ter que esperar até que esgotem todos os recursos nas mais altas cortes do país. Após o acórdão condenatório em segunda instância, inicia a execução. Certo? Isso é importante para a corrupção, isso é importante para crime violento, isso é importante para crime organizado. Não é só para uma corrupção. A questão da prisão em segunda instância deve ser tratada novamente em abril pelo Supremo Tribunal Federal. Uma mudança de posição pode levar à libertação de vários condenados, incluindo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E no próximo bloco você vai conferir
a missa do Papa Francisco, que finalizou o encontro lá nos Emirados Árabes. Voltamos já. E com informações do site Mídia Max, nesta terça-feira aconteceu a primeira sessão ordinária de 2019 na Câmara de Campo Grande, com a posse do médico José Eduardo Cury, que já ocupou uma cadeira na Câmara entre os anos de 2015 e 2016. Além da posse de Cury, os 29 vereadores de Campo Grande analisaram 4 projetos de lei, entre eles a proposta que cria a Semana da Consciência Cultural dos Povos Indígenas, a serem celebrados na capital. Outros projetos a serem apreciados são a alteração de uma rua no Jardim Campo Belo e a instituição do Dia Municipal do Atleta Paralímpico em Campo Grande. Bom, e nesta segunda-feira ocorreu a solenidade da primeira sessão da Assembleia Legislativa do Estado. Em leitura aos executivos, o governador Reinaldo Azambuja destacou que pretende seguir com as reformas estruturantes. A primeira sessão da Assembleia Legislativa aconteceu nesta segunda-feira em Campo Grande, onde o governador do estado, Reinaldo Azambuja, fez a leitura da mensagem das ações do Executivo, conforme prevê a Constituição Estadual. Reinaldo afirma que pretende seguir com as chamadas reformas estruturantes. O grande problema hoje vivenciado pelos estados, que o maior gasto é o gasto de pessoal, ele merece uma atenção especial, por isso que nós estamos desenhando algumas reformulações da possibilidade de propiciar um programa de demissão voluntária, olhando também o desempenho de alguns segmentos para que a gente possa ter um desenvolvimento de políticas públicas, algumas mais eficazes, e olhar o gasto. O presidente da Casa de Leis, Paulo Correia, do PSDB, esteve presente e lembrou do compromisso que a Assembleia tem com a população, tornando a união com o Executivo essencial. Com muita responsabilidade, o Poder Legislativo vai cumprir a parte dele e nós estamos aqui para ajudar o progresso e o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul e do Brasil. E o presidente da Turquia, Recep Erdogan, acusou nesta terça-feira a União Europeia de tentar derrubar o venezuelano Nicolás Maduro. A afirmação foi feita depois que 19 países do bloco reconheceram o líder opositor Juan Guaidó como presidente interino. A União Europeia quer tentar derrubar o presidente venezuelano Nicolás Maduro. A acusação foi feita pelo chefe de Estado turco Recep Tayyip Erdogan nesta terça-feira, depois que 19 países do bloco europeu reconheceram o líder da oposição Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Avrupa Birliği'nin de ne olduğu ortaya çıktı. Sabemos agora o que é a União Europeia. De um lado falam de democracia, democracia, democracia e eleições, eleições, eleições. De outro, de forma violenta e com artimanhas, vão derrubar um governo eleito. Ondan sonra da cebren ve hileyle kalkıp hükümet devireceksiniz. Erdogan também enviou uma mensagem que pareceu dirigida aos Estados Unidos, que reconheceram Guaidó logo que se autoproclamou em 23 de janeiro. Ya Venezuela senin eyaletin mi? Seçimle iş başına gelmiş. A Venezuela é um de seus estados. Como pode dizer a alguém que chegou ao poder através de eleições que saia? E como põe na presidência alguém que nem sequer foi eleito? Nasıl olur da sen o devletin başkanlığını teslim edersin? Erdogan, que mantém boas relações com Maduro, ligou para ele no dia 23 para reiterar seu apoio. Agora um alerta. A Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul notificou 2.347 casos de dengue no estado. Segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira, dos 79 municípios do estado, 53 notificaram pelo menos um caso neste ano. O município de Três Lagoas, no leste do estado, lidera o número geral de notificações, com 939 registros, e ainda tem disparado a maior incidência, com 856 por 100 mil habitantes. Com essa taxa, Três Lagoas, ao lado de Água Clara, Selvília, Rochedo, Cidrolândia e Figueirão, são os 6 municípios de Mato Grosso do Sul que foram enquadrados pela Secretaria com a classificação de alta incidência para a doença.
Essa classificação ocorre quando são registrados mais de 300 casos por 100 mil habitantes. Em números total de notificações, após Três Lagoas, aparece Campo Grande. A capital tem um total de 754 registros, mas por conta do tamanho de sua população, ainda tem uma baixa incidência, 90,6 por 100 mil habitantes, quase 10 vezes menor que a do município do leste do estado. Bom, e agora uma nota, com pesar que em nota o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro informou o falecimento do padre Tiago Palmeira. Padre Tiago tinha 29 anos e tinha assumido recentemente como orientador vocacional a nova equipe do santuário que está sob a reitoria do padre Reginaldo Padilha. O velório será em Aquidauana, onde teve como pároco nos últimos anos, e depois será levado para Curitiba, onde fica a sede da província redentorista. O sepultamento está previsto para quinta-feira, dia 7. Ficam aqui os nossos sentimentos à família redentorista. E depois de assinar uma declaração destinada a marcar a história da relação entre o cristianismo e o Islã, Papa Francisco celebra pela primeira vez uma missa nos Emirados e destaca as bem-aventuranças como mapa para a nossa vida. 800 anos depois do encontro entre Francisco de Assis e o sultão Al-Malik Al-Kamil, o Papa, que leva o nome do Santo de Assis, apresenta-se aos irmãos muçulmanos como um cristão sedento de paz. E juntamente com o grande imame de Al-Azhar, assina uma declaração destinada a marcar não só a história das relações entre o cristianismo e o Islã, mas também a própria história do mundo islâmico. No último compromisso da viagem apostólica aos Emirados Árabes, o Papa Francisco presidiu uma missa à comunidade católica no maior estádio do país, o Zayed, em Abu Dhabi. Os fiéis lotaram inclusive os arredores dentro da cidade esportiva, como um ginásio que também recebeu um telão. Na maioria, a assembleia era formada por imigrantes, em especial asiáticos e filipinos, que se encontram no país por motivos de trabalho. Segundo a imprensa internacional, porém, a multidão multiétnica reuniu católicos de 100 nacionalidades. Além deles, estavam presentes 4.000 muçulmanos. Essa foi a primeira missa de um papa nos Emirados. Na homilia da missa, a primeira de um pontífice celebrada na Península Arábica, o Papa tratou das bem-aventuranças como sendo um mapa da nossa vida, e ao aprofundar aquela sobre felizes os pacificadores, Francisco incentivou a promoção da paz, começando pela comunidade onde vivemos. E essas foram as nossas notícias de hoje. Amanhã eu te espero às 5h30 aqui na TV Imaculada Conceição. Uma boa tarde para vocês. Salve Maria Imaculada!